essa daqui é a tela inicial do SharePoint. Para quem não conhece, para a gente utilizar uma lista, primeiramente precisamos ter um site no SharePoint. Como criar o site no SharePoint? Aqui no canto superior esquerdo nós temos essa opção de criar site. Clicando aqui ele vai trazer duas opções para nós. Criar um site de comunicação ou criar um site de equipe. O site de comunicação ele é voltado para aqueles que querem exibir a informação, comunicar a informação. Eles não precisam de interação do usuário, diferente do que nós vamos precisar, que é uma lista viva, uma base de dados que vai ser alimentada, vai ser alterada, vai ser modificada. Então, a nossa escolha é o site de equipe. A gente nomeia esse site de equipe. Ele vai verificar o nome, se tem alguma inconsistência e vai trazer a opção de avançar. Aqui nessa opção, se nós já tivéssemos a informação de mais pessoas que vão precisar ter acesso aqui ao SharePoint, que vão trabalhar com a gente nesse compartilhamento de informações, nós já inseriríamos aqui. Não é obrigatório e pode ser incluso em um momento posterior, não necessariamente logo na criação. Então até por isso nós não vamos utilizar isso aqui no nosso exemplo. Então é só clicar em concluir e aí a gente prossegue. Após o SharePoint montar a estrutura do site, ele vai trazer aqui o display para a gente desse site que a gente criou de SharePoint. Aqui nós temos algumas opções default que vem padrão, que são as opções para visualizar conversas, fazer a troca de documentos, manter um bloco de anotações. Ele consegue exibir para a gente todas as páginas que estiverem dentro desse site, todo o conteúdo dentro do site e a lixeira, a reciclagem. Bom, aqui para nós o que interessa é como criar a lista que vai ser a base de dados para o nosso aplicativo. É muito simples. Aqui em cima, nesse botão novo, quando a gente clica, ele vai mostrar uma lista de opções. Nós vamos selecionar essa primeira opção, que é a opção lista. Então, clicando aqui, ao clicar, ele vai trazer algumas opções para nós, umas sugestões, se nós queremos criar a partir de um Excel, de uma lista. Nós podemos, se já tivermos uma lista estruturada com os dados que a gente precisa, criar a partir de um Excel ou a partir de uma lista externa. Mas não é o ideal. O ideal é que a gente controle as entradas da maneira correta. Clicando aqui em lista em branco, nós vamos poder parametrizar todos os campos que nós queremos da maneira que nós precisamos. Isso é muito importante. Então, nós nomeamos a lista. Clicamos em criar. O SharePoint ele cria para a gente essa lista e ele já traz uma coluna default, que aqui veio como cargo. Nós até poderíamos utilizar, até tem a ver um pouco com o tema que nós vamos abordar aqui no nosso aplicativo, porém não é o ideal. E uma informação importante sobre esse campo. Atrás da lógica do SharePoint, esse campo ele se chama Title. Então, ele é o título. Ele é um campo que deve ser reservado para as informações únicas, para as chaves de tabelas que nós vamos criar. Então, nada mais justo do que renomear essa coluna cargo, clicando aqui nessa seta que vai trazer essa lista de opções, configurações de coluna, renomear.
aqui. O que se aproxima do nosso exemplo aqui seria o ID do usuário. Ok? Essa é a nossa chave. Então, além do ID do usuário, o que mais nós precisamos ter aqui nessa tabela para que a gente seja capaz de armazenar as requisições, as solicitações, enviar para um gerente aprovar, fazer o controle desse status e fechar o fluxo. Nós precisamos, primeiramente, do nome do colaborador, do e-mail do colaborador, do nome do gestor, do e-mail do gestor e do status dessa requisição. Então, como é que nós incluímos essas colunas que nós precisamos aqui? Aqui, quando a gente clica em adicionar coluna, temos várias opções de qual tipo de input nós vamos colocar nessa coluna. E isso a gente precisa prestar muita atenção, porque é fundamental no desenvolvimento do aplicativo. Então, nosso primeiro quesito é o nome do usuário. O nome do usuário é uma coluna que vai conter textos com uma linha só. Aqui a gente nomeia essa coluna. Então, nome do usuário. Clique em salvar. Feito. Foi adicionada uma coluna aqui e agora a gente vai repetir essa criação para os demais campos de texto de linha única. Após incluir esses tipos de coluna, onde eu sei que serão inputs de textos de linha única, de uma linha, nós vamos colocar aqui agora uma coluna onde nós possamos realizar a escolha entre algumas opções que nós vamos disponibilizar para o usuário. Então a primeira coluna que vai necessitar dessa escolha vai ser a coluna status. Vamos dar o status de solicitação enviada. Aprovado ou reprovado. Salvar. Além do status, é interessante a gente ter aqui também uma opção de escolha. Vamos supor que nós tenhamos vários tipos de solicitações de reembolso de despesas. Então, vamos categorizar por tipo. Pronto. Todos os campos que nós precisamos, todas as colunas que nós precisamos, onde vão ser dados os inputs dos dados, estão aqui nessa lista de SharePoint. Feito isso, a gente consegue dar o pontapé inicial no nosso aplicativo. Como isso pode ser feito da maneira mais eficiente? Reparem que aqui no topo da tela tem essa opção de Power Apps. Se a gente clicar aqui, ele expande 3 opções para nós. Se nós clicarmos aqui em criar um aplicativo,
ele vai mostrar aqui para nós, no canto direito, a opção para nomearmos esse aplicativo. Então vamos dar o nome de Rainbows e criar. Quando nós fazemos isso, o SharePoint ele começa a trabalhar em conjunto com o Power Apps, e aí ele vai pegar todas as informações que nós fornecemos, todos os critérios que nós colocamos nas colunas da lista do SharePoint, e vai utilizar isso para parametrizar alguns campos, parametrizar algumas funções. Ele vai criar algumas páginas do aplicativo já no modelo padrão, e o melhor de tudo, o que economiza mais tempo do nosso desenvolvimento. Todos os itens dentro desse aplicativo eles já vão vir com um nível de responsividade. O que significa ser responsivo? Significa que o aplicativo, não importa o modo que nós vamos apresentar ele, o display dele, se vai ser em tablet, em celular ou no desktop, se ele for numa orientação de paisagem ou numa orientação de retrato, o usuário ele não vai perder as informações, não vai perder a experiência do usuário. Eu vou mostrar para vocês onde se aplica essa responsividade de uma maneira mais prática no aplicativo, mas é bom a gente ter em mente que, clicando ali naquele botão da lista do SharePoint, nós eliminamos uma boa parte do que seria um trabalho bem braçal, bem item a item do aplicativo, que o SharePoint já fez o trabalho para nós, ali, enquanto ele vai criando essa relação com o Power Apps.